Bueno, pessoal, seguinte, proposta, no meu entendimento, importantíssima no que diz respeito às nossas questões campeiras, disso que a gente vem conversando aqui, que a gente vem trabalhando, que a gente vem peleando há tanto tempo aí. Trabalhamos aí durante esses últimos 4 anos aí, junto com o Araújo, junto com o Nicanor, junto com o presidente Savariz, junto com o presidente Nairo, um processo de conscientização para tentar evitar penalidades, tentar ensinar as pessoas, mostrar o que é o correto. No entanto, algumas situações, elas extrapolam o bom senso e extrapolam o conhecimento e são, inclusive, um certo insulto para as nossas coisas. Vou ler a proposta. A alteração do artigo 78 do Regulamento Campeiro com um acréscimo de um parágrafo. O que diz aqui o capítulo? O que diz aqui? Das penalidades. Artigo 78. As penalidades podem ser de advertência, desclassificação da prova ou de eliminação do evento, de acordo com a gravidade da falta, a critério das comissões julgadoras e organizadoras dos eventos. O descumprimento das normas relativas à indumentária e aos aperos deve ser penalizado com armada branca no caso de provas de laço e nas demais provas, gineteadas, rédeas e chasque. O competidor será eliminado da prova. São consideradas faltas graves, passíveis de desclassificação da prova e ou eliminação do evento. A reincidência da falta que trata no inciso 1, na mesma prova, ofender ou afrontar as comissões julgadoras e ou organizadoras dos eventos. O porte de arma de fogo durante as provas nos locais públicos de evento. A embriaguez alcoólica para os participantes de provas. As rixas entre os participantes dos eventos. Inciso 3º, o concorrente que surrar, maltratar o animal de sua montaria e ou arresto será desclassificado da prova. Aí aqui então, o que eu li para vocês aqui é o texto atual, certo? Então qual é que é a sugestão de inserir nessas penalidades? E aqui eu peço muita atenção de vocês. Entraria mais um inciso aqui, 4º. Nas provas em que o concorrente utilizar na sua montaria pelego sintético ou qualquer tipo de laço que não seja de couro conforme estabelecem as diretrizes para encilha, será imediatamente desclassificado da prova em que estiver participando, sem direito a qualquer devolução de valores eventualmente pagos a título de inscrição. Certo? Pelego sintético e laço sintético. Justificativa do autor. Vejam bem a justificativa do autor. Há determinados itens do uso da indumentária das encilhas e outras peças utilizadas nas lides campeiras que não podem, sob qualquer hipótese, serem descaracterizadas sob pena de grave agressão à tradição. Existem alguns itens que recentemente estão sofrendo grave adulteração no uso de material, como no caso do laço e o pelego. Somos sabedores que há laçadores utilizando um tipo de pelego e de laço confeccionado com material sintético que imita as peças tradicionais. Essa prática, além de ser totalmente contrária à tradição e à preservação cultural, também é ofensiva, pois visa ludibriar os organizadores do evento e, no caso específico do laço, levar vantagem indevida sobre os demais competidores das provas. Como defensores que somos dos usos e costumes tradicionais do gaúcho, não devemos e não podemos permitir tal assinte. Por esta razão, proponho a inclusão do parágrafo 4º no artigo 78 do Regulamento Campeiro, com o objetivo de aplicar a penalidade de desclassificação da prova de qualquer competidor que se utilizar da nefasta prática de uso de pelego e do laço que não tenham as características estabelecidas nas diretrizes para encilhas dos equinos nas atividades campeiras do MTG. Guaporé, 27 de junho de 2017, assina Flávio Marcolin, conselheiro do MTG. Meu parecer é favorável à proposta. Como justificativa, eu uso a própria justificativa do autor, não vou ler ela de novo aqui, mas eu vou usar a mesma justificativa e vou mais um pouco ainda. O pelego sintético e o laço sintético são itens que, além de descaracterizar as nossas peças de arreios tradicionais, são completamente antagônicos aos nossos princípios e são agressivos à imagem da representação da autenticidade e preservação da tradição que buscamos. No caso do laço, pode
sim ser entendidos como uma atitude de má fé. E aqui eu vou explicar para vocês. Quem é da lida do laço aí, que conhece, que laça, pode laçar mais ou laçar menos, todo mundo já laçou na chuva. O laço hoje, mesmo que a gente permita nele, que ele seja pintado devido às nossas canchas, muitas vezes ele de brita, de areia, e o couro acaba terminando muito rápido, então a gente permite já, isso foi aprovado numa convenção lá em Bento Gonçalves, alguns anos atrás, que ele receba algum tipo de pintura que preserve o couro, desde que a gente mantenha a aparência do laço, que a gente não perca isso. Por mais que isso aconteça, esse laço direto na chuva, num determinado momento em que tu estiver laçando com ele, na sequência, 2, 3 dias de rodeio de chuva, inevitavelmente, num determinado momento, ele começa a ficar mais pesado, ou na expressão que a gente usa na cancha, ele vai emarombar, ele vai ficar duro, vai ficar difícil. Para quem já chegou perto e pegou um desses laços sintéticos na mão, ele é um laço de plástico. Esse laço ele vai dar uma embarrada, tu vai sair, tu vai jogar ele dentro de um tanque, tu vai tirar, ele vai estar igual. Então, inclusive, isso é má fé e ludibria. Mas, acima de tudo, o pelego sintético e o laço sintético são uma afronta às nossas coisas tradicionais. Então, sou a favor do parecer e peço a vocês que a gente seja radical nisso aí. E olha que eu sou um que fiquei 4 anos gradado aqui dentro do MTG, pregando que a gente tem que conversar. Só que nessa situação do laço e do pelego, isso não é conversa, isso não é falta de conhecimento. Isso é abuso. Alô. O autor. Senhor presidente, em respeito aos senhores convencionais, eu vou ser bem breve. Eu gostei da manifestação da coordenadora Gilda, e eu tenho dito e quero deixar bem claro que não é com a intenção, jamais tive essa intenção, até porque eu não me considero mais do que ninguém. Não é com a intenção de menosprezar alguém. Eu tenho dito que eu voltei 10 anos depois para o Conselho Diretor e nós estamos discutindo as mesmas coisas em certas situações. O que eu vejo nisso, o que a coordenadora Gilda colocou, é que nós ficamos arrodeando para um lado, para o outro, e nós não resolvemos as situações. Nós permanecemos no erro. Então, me parece que nós teríamos que se organizar. Eu sou a minha forma de trabalho é avançar, resolver os problemas e não voltar mais para trás. Esse tempo que se perde discutindo coisas desnecessárias, nós podemos ocupar ou ficar com a nossa família, ou então em fazer algo mais produtivo para o nosso movimento. Certo? Então, eu realmente não consigo essa questão, por exemplo, de nós ficarmos girando sempre no mesmo lugar. Eu acho que temos que resolver as coisas. A questão que a Gilda coloca, eu vejo assim, tá bem, ela citou as regiões lindeiras que estão tendo problema. Me parece que o correto seria, as regiões lindeiras são essas. O que está acontecendo? O coordenador é culpado? Vamos resolver isso, Gilda. São 16 anos que a senhora citou. É muito tempo para ficar no mesmo lugar. É muito tempo para ficar no mesmo lugar. Quero parabenizar o relator pela brilhante defesa e dizer o seguinte, que da forma que está... Senhora? Não, coordenador, eu só elogiei a senhora. Senhores, eu acho o seguinte, que nós precisamos parar com esse negócio de ficar alisando um e alisando o outro. E pararmos de ser covarde, inclusive, com medo que fulano vai para o outro lado, vai para lá, vai para cá. Mas para nós, do movimento, se realmente nós somos conscientes, e a nossa obrigação é preservar, resgatar e preservar as coisas autênticas, esse povo que não tem comprometimento tem que ir
e mais longe ainda, certo? Foi dito pelo nosso companheiro Savariz, numa reunião lá do Conselho Diretor em Porto Alegre, que se nós ficar com 300 entidades, mas que sejam comprometidas, é o suficiente. Nós falamos em 1.700 e estufamos o peito, mas para isso nós precisamos ter coragem de enfrentar isso. E ficar com deixar de lado esses medinhos, essas palhaçadas que vão para aqui, vão para ali. Tá, minha gente? Eu sou da opinião o seguinte, não se fica adulando, principalmente macho, não se adula, se organiza, e até porque diz o poeta maior que o rebelde só respeita quem mostrar mais rebeldia. Sabe? Então essa frescura de ficar alisando não tem, tá? Eu acho que é por aí o caminho. Só assim nós teremos, porque se nós continuarmos nessa lenga-lenga, nós vamos ser cobrados por isso, o tempo vai nos cobrar. E foi citado aqui hoje de manhã, para encerrar, o tio Ciro e o Vilmar Vinck de Souza, que foram realmente esteios para mim e para muitos, que eram pessoas assim que realmente faziam com que a coisa continuasse. Tive muitas ideias, e eles também se aborreciam quando se ficava muito girando ao redor da mesma coisa. É isso. Então nós precisamos, sim, que se tome atitudes mais enérgicas, que se puna quem está ali com má fé para fazer com que outros sejam prejudicados. É isso, senhor presidente. Araújo. Flávio. Senhores convencionais, a proposta do Marcolin, eu acho, ela é muito boa, e a ressalva que faz o Dauro é real. Na verdade, um desses adereços aí cria uma vantagem em relação aos demais, a outra não cria só, na verdade, o pelego sintético, uma bobajada que inventaram, que não prejudica o outro, mas acaba criando. E lá na região, eu sou um dos que mais teima em manter a tradição, e tradição é olhar para trás e enxergar o gaúcho que nós enxergamos há 50 anos atrás. E é uma briga velha. E há quem defenda de que o laço sintético não ofende a quem está assistindo, teoricamente, porque o cidadão que está na arquibancada vê um laço. Então, por esse viés, ele não teria esse problema. Mas é uma desonestidade, do ponto de vista em que um está usando um laço que determina o regulamento, que diz lá, é couro e ponto, e o outro está se aproveitando de uma tecnologia para enganar os demais. E hoje eu vejo, além desses dois, eu vejo um terceiro problema que nós temos enfrentado, e não sei se é só na minha região, e essa briga é velha também, que é a famosa manta. E os caras estão usando uma manta de lã, comprida, maior, que se tu olhar, tu vai ver, não, isso não é tradicional, mas ela não deixa de ser um xergão de lã. E está começando a criar confusão. E na minha região tem um patrão que laça lá com uma manta, um ex-patrão laça com uma manta que é de lã, tá? Só que tem o colorido. E nosso regulamento, na verdade, nem precisaria, né, Dauro? Esse artigo que nós estamos criando hoje, nem precisaria disso aí, a rigor. Por quê? Porque lá diz que o laço é de couro, e lá diz que o pelego é de lã com carnal. Mas... não, diz diz assim, ó, que a lã não tingida. Exato. Então, essa é a dica de... Aí o cara diz, não, mas é de lã, mas não pode ter tingimento. Aí o que tem o desenho lá, em preto, que a lã é preta, eu vou ter que deixar. Porque aí, na verdade, aquela lã não é tingida. Mas o que for em azul... E esse problema nós estamos enfrentando também numa rédea torcidinha que inventaram. E o problema aí nasce na falta de consciência. E eu entendo o cara que é fabricante de um adereço desses aí, que vai no rodeio e chega para 3 ou 4 que são ídolos, porque receberam de Deus um talento especial para laçar, e diz, olha, tu usa essa rédea aqui, tu usa essa manta aqui, e para cada rédea que eu vender, igual a essa, tu ganha uma comissão no rodeio. Ah, ele não tem compromisso com o movimento, ele bota aquela rédea e sai usando. E pode acreditar, são gente muito laçador, porque senão não valeria a pena. Eles são ídolos, nasceram com esse dom e não tem a responsabilidade. Então, a minha sugestão, e eu vim aqui para isso, é para
parabenizar o Flávio e dizer que, infelizmente, temos que clarear mais ainda do que já estava claro, né, Flávio? E sugerir, então, que nós reforcemos a ideia de que a manta com lã tingida também desclassificará nas mesmas condições que o laço sintético e que o laço de couro e o pelego sintético, que de pelego não tem nada, né? Muito boa noite, presidente, pessoal da mesa. Sobre o laço sintético, Flávio Marcolin e o nosso relator aqui, quero dar os parabéns para vocês, tá? Temos total apoio. Esse problema já tinha sido trazido para nós na coordenadoria da 9ª Região Tradicionalista e numa roda de conversa onde a gente teve que nos ia gerar um grande constrangimento e problemas para futuros rodeios e os rodeios que tem hoje marcado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com certeza, a utilização do laço sintético, me falaram até que isso está sendo feito já há algum tempo e que, com certeza, essa preposição vem a favor de punir esses espertos, para não falar uma palavra mais grotesca, sem vergonha, né? Porque ele está usufruindo de uma coisa que não é nossa. E uma outra coisa que também não foi colocado, que é a questão dos animais. Pelo que a gente falou também, ele queima quando pega a laçada na cabeça do gado. Então, isso é mais uma coisa que pode prejudicar mais os animais. Então, nós somos favoráveis e brilhante colocação de vocês. Senhor Araújo. Bom, pessoal, eu só queria pedir a todo mundo, todos nós somos ligados a algum CTG, né? Queria pedir o empenho no sentido de nós barrarmos a entrada desse pelego e desse laço. Porque depois que minar de laço sintético, aí fica mais difícil. E às vezes a gente ainda ouve, o laço não deveria ser pintado, o laço não deveria ser chumbado. Isso não adianta mais nós falar, isso não tem volta. O que nós não podemos deixar é acontecer que ampliem essa moda e passem a um laço sintético também, e um pelego. Tá, minha gente? Só queria pedir isso aí, que nós temos que nos unirmos e barrarmos isso aí. O autor quer voltar? Eu só quero dizer que, consultando aí os campeiros, afinal das contas, chefe é para ser obedecido. Consultando, inclusive, o vice-presidente campeiro, eu concordo que seja incluído, sim, essa questão da manta, tá bem? E, para concluir, eu quero dizer que, da forma que está, o risco compensa. Da forma que está, o risco compensa. Da forma que está, se aparecer com laço sintético e pelego sintético, a armada é branca. Isso não vai resolver nada. Então, por isso que a punição tem que ser mais forte, mais pesada, tá bem? Então, eu concordo com essa alteração sugerida pelo conselheiro Flávio. O relator. A questão da manta, ela tem que ser atacada. Ela tem que ser atacada. Mas hoje temos que lembrar que isso aí está infestado nos rodeios, tá? Desse bacheiro, essa manta aí, né? Está infestado, né? Não, pois é, está infestado. Não é só isso, né, Flávio? Flávio, assim, ó, eu não vou interferir aqui na questão da manta. Eu entendo que isso aí esteja infestado
E talvez isso precisaria de um processo, no meu entendimento, talvez precisasse de um processo um pouco mais paulatino, essa questão dessa manta baixeira. Mas para vocês verem a importância disso, tá? Para vocês entenderem a importância e por quê, e eu concordo contigo, Gil, eu concordei com o que tu falou tudo antes aí, porque a gente está há muito tempo falando nisso, nós trabalhamos um processo, como eu disse aqui, de conscientização durante muito tempo, e muita gente assimilou. E durante muito tempo a gente falou, e eu uso muito isso, de dizer o seguinte: nós temos que olhar a figura de um gaúcho entrando numa cancha e enxergar lá a figura do gaúcho pilchado e do cavalo encilhado à moda gaúcha. Agora eu vou encilhar um cavalo aqui para vocês, aqui, vou pilchar um peão, tá? Começa com uma manta, alguns, não vamos generalizar, certo? Mas em algumas situações, uns, por, não vou dizer má fé, mas por agressão à cultura, e outros por desconhecimento, começam a encilhar o cavalo com uma manta que vai da cernelha lá na garupa. Aí vão colocando outros adereços, entra aquela rédea que o Flávio falou, coloca um pelego sintético, ata o pelego sintético, um laço de plástico, amarrado com uma cordinha de nylon nos arreios, monta cavalo, que nós vamos falar agora, que usando um barbicacho amarrado com, em vez de um barbicacho, usa um chapéu, que em vez de amarrado com um barbicacho, usa um cadarço para amarrar o chapéu, e sai reluzindo uma espora paulista no pé. Nós vamos falar agora aí sobre o barbicacho e espora paulista. Que figura de gaúcho é essa? Não tem figura de gaúcho nisso. E a gente conversa muito e alguns assimilam. Agora tem outros que por moda... Isso que o Flávio disse aqui é a mais pura verdade. E a gente tem que atacar, porque senão daqui a pouco a gente não tem mais a figura do gaúcho. Outra coisa, se eu pudesse eu colocaria, mas não vou colocar porque também está infestado, e essa muitas vezes é por falta de conhecimento, e nós vamos falar dela agora aí, é a espora paulista, a espora country, que tem uma característica completamente diferente da nossa, está infestado nos rodeios. Mas isso é para depois. Então, senhores, eu não sei aí como é que vai ficar o texto, se vocês querem incluir a manta nesse texto ou não, aí agora vocês vejam aí. Nicanor, tu quer incluir a manta junto? Eu acho assim, ó, nós estamos numa convenção e o proponente e o relator são favoráveis, eu acho que nós também somos favoráveis. Isso aí, embora esteja infestado, Dauro, mas eu acho que a gente tem que colocar isso no regulamento e a partir de agora, o pessoal sabe que isso não pode, porque isso já está escrito lá, na verdade, nas encilhas, já está escrito que o bacheiro é um bacheiro, o xergão e tem que ser natural. Então, isso, de qualquer forma, ele já está lá, só que não está sendo observado. Eu acho que é bom que isso entre aqui nessa parte de punição e a gente comece a trabalhar em cima disso também. Desculpa, mas o proponente é o Flávio. Tu quer incluir, Flávio? Isso? E o relator, está de acordo? Se os campeiros do Rio Grande estão de acordo, sim, estou de acordo. Se eles estão fazendo desse jeito, eu concordo. Tá. Então vamos para a votação? Tem... Uma questão de ordem. Foi mudada a proposta. Então tem que apresentar a nova redação. Antes de votar. Como é que fica a nova redação? Ou dá um tempo para ele sentar lá e fazer a nova redação, eu não sei. Mas nós temos que votar uma redação, até porque senão a secretaria vai ficar completamente perdida. Só para uma situação de esclarecimento. Sobre a manta, já está sendo feito olho fechado na FECARS. Se nós vamos agora colocar no regulamento, nós não vamos sensibilizar as pessoas. Nós vamos criar mais um atrito. Então, não podia ter sido feito vistas grossas na festa campeira. Nos últimos 2 anos, se viu de tudo. Em termos de encilha de animal. Nas festas campeiras. E o Araújo tentou apaziguar, que eu acho correto.
porque ele tem feito um trabalho meritório. Nós vamos retroceder proibindo ou coibindo agora? Né? Então, assim, ó, eu entendo que nós ali vamos comprar uma briga tudo de novo. Daí nós vamos desacreditar todo o trabalho que foi feito nos últimos 2 anos pelo Araújo na Faz Campeira. Ô, dona Gilda, se passou alguma lá, só que está aumentando. Tem um bacheiro em cores embaixo de uma carona, a gente não vê. Agora, no momento que ele vai aumentando, ao ponto de tapar quase a anca do cavalo, não é assim? Naquelas cores berrantes, aí nós temos que impedir, não tem como mais fazer olho gordo desta forma, entendeu? Porque o pessoal não se conforma, vai aumentando sempre. Pessoal, aqui eu acho que eu entendi aqui, talvez tenha uma pequena confusão, tá? É que esta manta a que o pessoal está se referindo, ela faz aquela função do bacheiro, do xergão, aquela bem mais comprida. Não é a carona gel, a carona forrada de couro que tem aquele forro de gel que está aprovada no nosso. Não é esta. Não, bom, eu não sei. Aí eu não sei, eu não tive na festa campeira, eu não sei. Estão falando do xergão colorido que é bem comprido. Tá, só uma questão aqui, ó. Vou passar para o autor aqui, ele vai já encaminhar essa questão. Eu quero, de forma humilde, pedir desculpa aos companheiros convencionais e, analisando a manifestação do companheiro Savariz e da dona Gilda, eu fiquei preocupado com o seguinte: como eu gosto de avançar e não gosto de ficar rodeando, a minha preocupação com as colocações feitas é o seguinte, que, claro, analisando de forma aqui na corrida, tá? Achei interessante, falei com o Araújo, eu acho o seguinte: se nós partirmos, porque aí, conforme o Dauro citou, já tem a questão da espora, já tem a questão da rédea, já tem a questão de várias situações. Então, para não perder a questão do pelego sintético e o laço sintético, eu mantenho, peço desculpa mais uma vez, mantenho a proposição original e depois, então, quem sabe numa próxima convenção, vamos trabalhar essas questões todas daí, certo? Peço desculpa mais uma vez, mas então eu mantenho a proposição original, sob pena de nós perdermos o foco da questão do laço sintético e do pelego sintético. Tá bem? Obrigado, senhores convencionais. Então vamos à votação, então. Quem é favorável o relator? Quem é favorável à proposição? Quem é contrário? Então tá, foi aprovado.